É hora da gente trazer informações práticas sobre nutrição, alimentação, rotina e bem-estar. Tá chegando o segundo episódio do nosso quadro Sem Dúvida. Oi pessoal, estou mais uma vez aqui no consultório do Dr. Matheus Freitag, médico pós-graduado em endocrinologia e nutrologia, para deixar você mais uma vez sem dúvida. E hoje a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram na caixinha de perguntas lá do Instagram do Dr. Matheus. Bora para mais um episódio, doutor? Bora! Vamos sanar as dúvidas das pessoas do Instagram hoje e também das pessoas que estão assistindo o programa, né? Foi super legal o primeiro episódio, muita gente comentando, falando sobre os esclarecimentos que o doutor deu sobre emagrecimento, sobre alimentação, sobre rotina, sobre treino, e hoje a gente vai pegar um pouquinho de cada uma desses assuntos para tentar ajudar você que está nos assistindo aí. E a primeira pergunta, doutor Matheus, já é sempre sobre Mounjaro, caneta emagrecedora, Ozempic, que é o que está todo mundo em dúvida, principalmente nesse momento. Então a primeira pergunta é: quem usa Ozempic ou Mounjaro vai engordar tudo de novo quando parar ou não? Depende, Cícero. Na maioria das vezes, se a pessoa fizer acompanhamento médico, tiver uma mudança de estilo de vida, mudar a alimentação, começar a fazer atividade física, ela vai manter o peso perdido, ela não vai recuperar o peso. Agora, se ela não fizer uma reeducação alimentar, não mudar os hábitos, a chance dela reganhar o peso é enorme. A gente sabe que até 90% das vezes, se a pessoa não tem uma mudança no estilo de vida, ela reganha o peso. Porque caneta emagrecedora não é milagre, não é só aplicar ali o remédio e resolver todos os problemas. Depende também do esforço dessa mudança de hábitos do paciente. Isso, a medicação foi criada para ajudar a pessoa a mudar. Se a pessoa não mudar, depois que ela parar de tomar a medicação, ela vai reganhar todo o peso. Vamos lá para a segunda pergunta. Gordura saturada da carne realmente faz mal para o coração? Depende também. O excesso com certeza faz mal. O excesso de gordura saturada aumenta o colesterol, principalmente o colesterol ruim, que é o LDL, o que pode aumentar o risco de infarto, de AVC, aumentar o risco cardiovascular. Mas, quando consumido numa quantidade adequada, o colesterol tem benefícios, né, para o corpo. Então, a gordura saturada, que aumenta o colesterol de forma discreta, quando comido de forma equilibrada, pode ajudar na produção, inclusive, de alguns hormônios, como a testosterona. Então, nesse caso, ela protege, ela tem uma proteção pelo fato de ajudar na produção de alguns hormônios, mas se consumido em excesso, pode aumentar demais o colesterol e aumentar o risco de doenças. Ainda falando sobre alimentação, sobre dieta, emagrecimento, chegou mais uma pergunta aqui na sua caixinha, falando assim: por que a dieta desanda durante o período da noite? Porque muitas vezes as pessoas elas não têm uma rotina alimentar bem estabelecida, elas ficam sem comer a tarde inteira, aí chegam à noite com muita fome. Além disso, a pessoa nesse horário ela chega mais ansiosa, mais estressada do trabalho e aí come de forma emocional. A gente chama isso de fome hedônica ou fome emocional. Então a pessoa tem muito apetite, porque ela ficou muito tempo sem comer, e também ela tem vontade de comer, o que a gente chama de fome emocional, e ela acaba perdendo o controle nesse horário. E o nosso corpo, ele foi feito para comer durante o dia. Nós somos animais de hábitos diurnos. Quando a gente come muito durante a noite, isso favorece a obesidade, favorece o aumento de gordura no fígado, esteatose hepática, aumenta o risco de outras doenças, pode piorar a qualidade do sono. Então, é o pior horário para você comer demais. Eu sempre falo para os pacientes que, na minha opinião, o lanche da tarde talvez seja a refeição mais importante que a gente precisa fazer, porque se você não fizer, a chance de chegar à noite e comer demais é muito grande. Uma outra pergunta de um outro assunto que está bem na moda agora ultimamente também: peptídeos. Eles estão na moda, realmente funcionam? O que são esses peptídeos que bastante gente tem consumido ultimamente? Existem vários peptídeos, né? Os mais conhecidos que existem hoje no mercado comum, existe na farmácia, é o próprio Mounjaro, é um peptídeo, o Ozempic também é um peptídeo. Agora, existem peptídeos que estão na moda, né? Que está na internet, muita gente está falando, como a própria retatrutida, que é uma medicação que ainda está em estudo para emagrecimentos também.
só que a medicação ainda está em estudo de segurança, então ainda não foi liberado em nenhum lugar do mundo, não foi liberado nos Estados Unidos, muito menos no Brasil, só que as pessoas elas têm acesso a essa medicação no Paraguai ou no mercado underground e têm usado, só que existe um risco, né, de efeitos colaterais que a gente não sabe ainda o que pode acontecer realmente, existe o risco da falsificação, existem outros peptídeos como o GHK cobre, é muito perigoso, né, Cícero? Tem que ter um cuidado com esse tipo de medicação. Às vezes os pacientes vêem na internet ali um antes e depois e ficam curiosos e acabam usando a medicação por conta própria, colocando a saúde em risco. Para a gente terminar o nosso Sem Dúvida de hoje, falando ainda de rotina e de emagrecimento, dormir pouco pode dificultar o processo de emagrecimento, doutor? Pode. Na minha opinião, o sono depois da dieta é o principal fator que pode prejudicar a dieta e aumentar a chance de ganho de peso. Porque quando você dorme mal, no outro dia aumenta ainda mais um hormônio do estresse, que é o cortisol. Isso aumenta a vontade de comer, isso aumenta o apetite. Além disso, pode piorar o controle metabólico, o controle glicêmico e dificultar a perda de peso. Então, o sono é fundamental nesse processo de emagrecimento e na manutenção da saciedade e também para diminuir a vontade de comer. Uma quantidade mínima de sono por noite? De 7 a 9 horas de sono por noite. A maioria dos trabalhos mostra esse tempo adequado. Tem pessoas que precisam de menos, pessoas que precisam de mais, mas menos que 7 horas de sono por noite é uma minoria da população mundial que necessita para conseguir se recuperar. Gostou das dúvidas respondidas? Se você ainda ficou com alguma dúvida, entra lá no Instagram do Dr. Matheus ou no nosso @emmovimento.tv, que no próximo episódio a gente vai ter muito prazer em esclarecer as suas dúvidas. Obrigado, doutor, mais uma vez pela participação. A gente volta no próximo episódio.